juntos. Vamos adorar a Ele.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite para todo mundo. Tá todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Vocês sabiam que este é o melhor lugar para estar? Vocês escolheram estar aqui nessa noite, pois é o melhor lugar do planeta. Não tem outro lugar melhor do que nós estarmos aqui nessa noite, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? Estou muito feliz em vê-los aqui. Sejam bem-vindos a todos, né? Tá ali o filho da nossa irmã Maria. Vocês sejam bem-vindos, a tia da nossa Claudete. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe grandemente. Tenham um excelente culto. Que Deus fale grandemente no coração de vocês nessa noite. Bem, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer por esta noite, por esse privilégio de estarmos aqui na tua presença. Nós temos certeza que a tua presença é real em nossas vidas nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido a este lugar com segurança. Sabemos, Senhor, que tu tem colocado os teus anjos para guerrear em nosso favor. Obrigada por cada família aqui representada nessa noite, Deus. Que tu se faça presente em nossas vidas. Traga aos nossos corações nessa noite uma palavra revelada. Usa, Senhor, o nosso pastor, Senhor, como um canal de bênção para as nossas vidas. Usa os instrumentos, usa o grupo de louvor, usa as vozes, as gargantas deles, Senhor, para te adorar e para te glorificar. Que nós possamos, Senhor, ter um culto abençoado na tua presença. Que os teus anjos, Senhor, possam estar neste lugar, recolhendo, Senhor, cada desejo, cada sonho do coração, Senhor, e que possa estar levando diante de ti, meu Pai. Senhor, que nessa noite, Senhor, sonhos possam ser realizados. Senhor, cura, Senhor, os corações, feridas possam ser fechadas nessa noite, Pai. Senhor, que tu possa levar a abundância aonde há escassez. Leva, Senhor, o alívio nessa noite aonde há dor, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, se faça presente. Nos reveste nessa noite, Senhor, com as armaduras da fé, Pai, sobre as nossas vidas. Acrescenta, Senhor, a fé em nossos corações. Aumenta, Senhor, o amor em nossos corações nessa noite, Pai. Realiza, Senhor, todos os teus planos sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos dizer, como fez Samuel: eis-me aqui, Senhor. Cumpra, Senhor, em nossos teus planos. Aleluia. Diga comigo: Santo, 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 Santo és tu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Se tu estás aqui nessa noite, é um propósito de Deus, amém? Aproveite esse momento de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor.
Senhor. Aleluia. Obrigada, Paizinho, porque Ele renova as nossas forças aqui neste lugar. Amém? A palavra do Senhor diz que quando a gente entra no Santo dos Santos, quando a gente conhece a presença do Senhor, a gente não quer mais outro lugar. E eu quero te dizer, esse é o melhor lugar. Como a pastora disse, é o melhor lugar onde você veio nessa noite, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Então aí do seu lugar, se você pode fechar os teus olhos, feche. Erga as tuas mãos como um ato de rendição, dizendo: Senhor, eu estou rendido a Ti. Eu estou rendido a Ti, Senhor, para Te entregar o meu melhor e me rasgar diante da Tua presença. Porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Então se rasgue aí no seu lugar. Se derrame, porque Ele já se faz presente aqui. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Nós queremos mais da Tua presença nesta noite. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente,
possa ouvir a voz dos teus filhos. Então erga um clamor a Ele. Erga um clamor dizendo a Ele: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és adorado. Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Mantenha seus olhos fechados mais um instante. Oh Pai, a Tua santidade é bem-vinda no nosso meio, Senhor. A presença doce do Teu Espírito é bem-vinda no nosso meio. Nós necessitamos, carecemos da Tua presença neste lugar, nas nossas vidas. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, com o nosso coração totalmente rendido, totalmente agradecido por aquilo que o Senhor é. Não por aquilo que o Senhor faz, mas sim por aquilo que o Senhor é. Porque aquilo que o Senhor é, Deus, é muito maior do que qualquer obra sobre as nossas vidas. É muito maior do que qualquer bem material. É muito maior do que qualquer necessidade física. O Senhor é Deus santo, Deus digno, Deus poderoso, Deus tremendo. Recebe, Senhor, nesta noite o levantar das nossas mãos. Recebe, Pai, nesta noite o abrir da nossa boca para declarar: santo é o Senhor. Recebe o abrir da nossa boca para bendizer a santidade do Senhor. Seja adorado, seja engrandecido, seja entronizado, Senhor. Toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso coração diante do Teu altar. Nós colocamos este culto diante de Ti, Pai. Colocamos esta reunião e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. O Senhor já se faz presente para tocar a cada vida. O Senhor já se faz presente para quebrar todo e qualquer jugo sobre a vida de todas as pessoas que estão neste lugar. O Senhor já se faz presente para trazer a marca do Teu Espírito, para trazer o impacto do Teu Espírito. É para o Senhor, é pelo Senhor. Pro Senhor são todas as coisas, Deus. Nós entregamos a Ti, Pai, com o nosso coração grato, totalmente rendido. E Te agradecemos porque o Senhor falará conosco nesta noite. Agradecemos porque o Senhor é conosco em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Você pode agradecer a Deus pela sua presença na sua vida? Amém. Sente-se abençoado nesta noite, seja muito bem-vindo à Igreja do Senhor Jesus, à Igreja da Fé Cristã. Pode sentar. Tá bom o som aí, gente? Faz um joinha para mim se estiver bom. Tá bom? Beleza. Porque aqui tava meio, baixinho, Diogo? Mas deu certo agora.
Beleza. Muito bem-vindos. Eu sou a pastora Michele. Eu sou membro desta igreja já há 31 anos. Eu me converti na adolescência nessa igreja. Sou casada com o pastor Daniel, tenho 2 filhas. Enfim, muitos já conhecem a minha vida, a minha história. Muitos já conhecem a minha história de conversão, a história da minha família. Mas eu estou aqui hoje para trazer a palavra de Deus a vocês. O nosso pastor não está presente hoje, ele está numa viagem. Orem para que ele retorne dessa viagem, né, na bênção do Senhor, protegido, guardado e livre. Mas o Espírito Santo de Deus está, amém? E é Ele quem nos convence do juízo, da justiça, é Ele que nos convence da sua palavra, é Ele que traz impacto ao nosso coração. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus já pode tocar a sua vida com liberdade. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus já começa a trazer no seu coração o impacto que somente Ele pode trazer. A mudança, a transformação, o toque que somente Ele pode dar. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nenhuma pessoa pode ser um instrumento de Deus se não for através do Espírito Santo, amém? Eu creio que Ele já se faz presente e está inundando o seu coração até transbordar. Até transbordar, eu profetizo isso em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35. Nós vamos ler alguns versículos, mas o primeiro é o versículo de número 5. Neste primeiro momento eu vou trazer uma breve ministração de finanças a vocês. Nós estamos na semana da Santa Ceia e aqueles que são membros da nossa igreja sabem que na semana da Santa Ceia nós há muitos anos separamos uma oferta de amor ao Senhor e entregamos diante do seu altar. Então, essa ministração é muito importante, porque você precisa entender, discernir como você está entregando a sua oferta diante do altar de Deus. Amém? A nossa ceia vai ser no domingo. Aproveito já para lembrá-los que a nossa ceia será no domingo. Você estará aqui em nome de Jesus. Você trará outras pessoas em nome de Jesus. Convide a sua família, a sua casa para estar aqui conosco. Amém? Êxodo 35, versículo 5 primeiro. A minha tradução diz assim: fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze. Eu vou ler nessa tradução aqui. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Vamos destacar, essa oferta é para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Coração voluntário, coração disposto. Trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Versículo de número 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu. A quem o coração moveu. Ele foi forçado? Não. A Bíblia diz aqui que veio todo homem, toda mulher. Depois nós vamos ver, continuar lendo aqui, nós vamos ver todo homem e toda mulher. A quem o coração moveu. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. O espírito no coração voluntariamente o levou a fazer isso. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Versículo 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes,
todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Versículo 23. Todos os que possuíam, e todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. 24. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal e trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia o trazia por toda a obra de Deus. Não fecha ainda, porque a gente vai ler mais uns 2 versículos, tá? Essa passagem da palavra de Deus nos mostra quando o povo foi estimulado por Moisés a trazer uma oferta para a construção do tabernáculo. E a Bíblia diz aqui claramente que todo aquele que tinha generosidade no seu coração e estava disposto a trazer a sua oferta, trouxe a casa do Senhor. É importante lembrar que naquela época não havia dinheiro, assim como nós temos hoje. Então, o que eles tinham como bens eram, por exemplo, a madeira, o tecido, o ouro, a prata, tudo aquilo que era artesanal. E dessa forma, eles ganhavam o seu dinheiro, não é? A Bíblia nos mostra aqui claramente que todo homem e toda mulher cujo coração se moveu em generosidade, em desejo de abençoar a casa de Deus, levou para diante da presença do Senhor a sua oferta, levou para diante da presença de Deus a sua oferta. E importante, para a construção do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era a casa de Deus, aonde eram guardados lá os mandamentos e mais a arca da aliança. E esse tabernáculo se movia com o povo por onde quer que eles fossem. Ali representava a presença de Deus. Nós estamos falando neste ano, a respeito da presença. A presença de Deus está aqui, amém? A Bíblia fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estarei. Então a presença de Deus está aqui. A presença de Deus é no meio das igrejas. E a igreja não tem como ser mantida aberta. As portas da igreja não tem como ser mantida aberta se não houver pessoas, assim como houve nessa época, que tem generosidade no seu coração para abençoar o reino de Deus. Que tem generosidade no seu coração para semear no reino de Deus. Entenda aqui que eu não estou falando do dízimo em si, eu estou falando de coração generoso. Eu não estou falando de mandamento, eu estou falando de amor no coração para a manutenção da casa de Deus. Se você olhar para dentro da sua casa tem gastos, não tem? Tem, não tem? Tem água, tem luz, tem telefone, tem alimentos, tem toda a questão de higiene, tem manutenção. A casa do Senhor, a igreja do Senhor também tem. Nós precisamos entender que a igreja, ela tem um papel extremamente importante na sociedade. Se as portas da igreja permanecem abertas, são pessoas que são alcançadas, tiradas do vício. Pessoas que são alcançadas através de um alimento que é doado para ela. Pessoas que são alcançadas que muitas vezes não estão com uma necessidade física, mas precisam de um abraço, precisam de uma oração e encontram as portas da igreja abertas, o pastor, os funcionários, quem quer, a liderança, quem quer que esteja aqui dentro. Nós precisamos entender então que nosso coração precisa estar disposto, generoso, a entregar a nossa oferta de amor ao Senhor. Não é ao pastor, não é a liderança, não é a igreja da fé cristã especificamente, mas é ao reino de Deus, a sua obra aqui na terra. Quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você está sendo participante daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Você está sendo participante da obra do Senhor aqui na terra. Então não é somente uma questão de, eu sou obrigado a dar meu dízimo e oferta. Veja que nós lemos aqui que
o coração das pessoas se moveram. Eles foram obrigados a dar? Não. Em nenhum momento a Bíblia relata ali que eles foram obrigados a dar. No entanto, eles com generosidade, com amor, de acordo com o que o Espírito movia no coração deles, entregaram as suas ofertas. Entregaram os seus bens, joias, tecidos, madeira, tudo aquilo que eles tinham foi colocado diante do Senhor. Versículo 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa. Olha o que a Bíblia está nos mostrando aqui mais uma vez. Todo homem e toda mulher cujo coração se moveu voluntariamente para trazer alguma coisa. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que cada um deve contribuir segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O seu dízimo, a sua oferta, tem que ser dada na casa do Senhor, na igreja do Senhor, com alegria. Não por barganha, não por troca. Você sabia que uma semente para frutificar, ela precisa morrer? Tem gente que dá o dízimo, dá a oferta, lançou a semente, mas toda hora fica, cadê? Cadê a volta? Cadê? Senhor, não estou vendo o dobro, a multiplicação, cadê? Esse coração impede que a semente lançada no reino espiritual frutifique. Porque para que a semente produza, ela precisa morrer. Ela precisa secar. Amém? Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Moisés, nessa época, era o líder, era quem estava à frente da igreja, vamos falar, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Novamente aqui a Bíblia dizendo, oferta voluntária. Quando alguém fala de dízimo e de oferta desse púlpito, ela não está indo aí colocar a mão no seu bolso. Ela está te dizendo, você precisa ofertar ao Senhor por amor. É uma oferta voluntária. Você faz segundo o seu coração. Você faz porque você quer manter o reino de Deus. Você faz porque você quer a manutenção da casa de Deus. Você faz porque você quer ser participante da obra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, teve uma vez que eu ministrei aqui e falei a respeito disso. Nós somos mordomos de Deus. Sabe o que significa ser mordomo de Deus? Não significa, eu dei os meus 10% e está tudo certo, dei meu dízimo e está tudo certo. Eu dei a parte do Senhor, os outros 90 é meu. Não é. Os outros 90 também é de Deus, porque você está aqui para ser mordomo, você está aqui para representar o reino de Deus na terra. Os outros 90% você deve administrar também com um coração generoso, você deve administrar também com um coração no reino de Deus, administrando a sua casa, a sua família, os seus bens, olhando com foco naquilo que o Senhor quer fazer para a eternidade. Amém? Versículo, Êxodo 36, para a gente encerrar, versículo 5. Encerrar essa parte, irmãos. Não vamos embora ainda, né, Gil? Êxodo 36, versículo 5. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Procuraram Moisés e disseram assim, o povo está trazendo muito além do que é necessário. Olha que bênção. Você não gostaria de ser participante de uma obra grandiosa assim? Você não gostaria de ser participante? Imagina que seu dízimo e sua oferta mantenha a igreja aberta, mantenha a casa de Deus aberta, para que pessoas sejam tiradas do vício. Você tem que pensar dessa forma. Para que pessoas sejam tocadas no seu casamento, no seu relacionamento. Para que pessoas que desejam
tirar as suas vidas, sejam alcançadas pela oração de um líder desta igreja, de um membro desta igreja. É dessa forma que nós devemos pensar. Versículo 6. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque era tanto que Moisés precisou falar: para, já deu, já dá para construir aqui o tabernáculo. Versículo 7. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava, e ainda sobejava. Olha só, gente, qualquer trabalho que nós vamos fazer na igreja, se é um culto de oração, existe gasto. Se é uma reunião com jovens e adolescentes, existe gasto. Gasto maior ainda, porque eles comem bastante, então, já viu, né? Jovem e adolescente. Reunião das mulheres, existe gasto. Nós tivemos o nosso último encontro de mulheres, mesas lindas, decoradas, A igreja se mobilizou com os alimentos, mas toda a parte de decoração foi bancada pela igreja. Então nós precisamos entender isso. Qualquer coisa que nós vamos fazer, existe gastos. Para este culto acontecer, existe gastos. Então nós precisamos entender que é um chamado de Deus para as nossas vidas, semear no seu reino, semear na sua casa. Assim como foi com o povo de Israel, que você tenha um coração generoso para semear no reino de Deus. Eu gostaria de fazer convite para que você separe a sua oferta, para que você separe seu dízimo. Os irmãos estão aqui com os envelopes. Se alguém precisar de maquininha de cartão, nós temos. Se você precisa também da oferta que é trazida na ceia, levante sua mão, peça a um colaborador, ele vai levar até você. Mas é importante que você saia com o entendimento de que, se o seu coração está se movendo a ofertar, a semear no reino de Deus, essa não é uma obra humana, é uma obra do próprio Espírito que toca o seu coração e te convence a poder ser participante da sua obra aqui na terra. Amém? Separe seu dízimo, sua oferta. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Coloque em pé. No ato de fé, eu gostaria que você levantasse as suas mãos em direção às sementes lançadas,
Vamos regar essas sementes com a nossa oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o teu solo é fértil. Cada semente lançada aqui, Senhor, há de produzir frutos que vão glorificar e exaltar o teu santo nome. Que os frutos que serão produzidos através de cada semente lançada possam fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem o tamanho da tua graça, e enxerguem o tamanho da tua bondade, e enxerguem o tamanho do teu poder. Nós te agradecemos, Deus, porque todas as necessidades são supridas. Nós te agradecemos, Deus, porque assim como declaramos nesta canção, nós podemos semear com lágrimas, mas vamos voltar com júbilo, com alegria, porque a tua palavra é fiel sobre as nossas vidas, e cada semente lançada vai produzir frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados um minuto. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada uma dessas pessoas. Eu coloco diante de Ti o coração de cada uma. Assim como nós aprendemos, o Senhor procura homens, mulheres com coração generoso, com coração disposto a abençoar a Tua casa, a abençoar o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Olha para cada homem, para cada mulher. Vê as necessidades, abre as portas, abre as janelas do céu. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Faz cair por terra toda falta, toda necessidade. Faz cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que amarra a vida financeira dessas pessoas. Enche de sabedoria, Senhor, para como mordomos fiéis possam administrar os bens que o Senhor coloca nas mãos de cada um. Obrigado, Deus, porque a tua bênção repousa sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se. Ainda em Êxodo 33. Hoje a gente vai ficar em Êxodo. Êxodo. Vocês sabem o que significa Êxodo? Quem sabe? Crentes? Amém. Êxodo capítulo 33. Só um minutinho que eu já falo o que significa. 33, versículo 15 e 16. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Este foi o versículo que o pastor utilizou, que eu utilizei no culto de domingo também, para a abertura do culto, e que o pastor ministrou. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Bom, eu estava estudando para ministrar finanças, e essa passagem que nós lemos anteriormente, Êxodo 35 e 36, e vi a respeito da construção do tabernáculo. Mas aí começou a vir questionamentos ao meu coração, questionamentos de Deus, né? Questionamentos no meu coração a respeito da diferença do tabernáculo para o templo de Salomão. O templo que foi construído por Salomão. E aí, nós estamos declarando que esse ano é o ano da presença de Deus. E aí eu continuei a estudar a respeito deste assunto. Nós vimos aqui que o tabernáculo foi construído por Moisés, que todo o povo foi participante na construção desse tabernáculo. Nós aprendemos que nesse tabernáculo era levada a Arca da Aliança, os mandamentos, as tábuas da lei, né, de Deus, os mandamentos de Deus. Mas algo que nós não nos atentamos é que o tabernáculo era móvel, ele se movia, ele não era fixo. O tabernáculo, ele caminhava juntamente com o povo de Deus, ele era levado juntamente com o povo de Deus para
as guerras. E quando nós vemos aqui Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, ele está falando de carregar a presença de Deus junto. Está falando a respeito de estar com a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se você está vivendo numa situação de se mover, né? De mudança, de coisas, de pessoas à sua volta. Ou se você está vivendo num tempo de estabilidade, como na construção do tabernáculo, onde o tabernáculo foi construído para que ali oferecesse ofertas, sacrifícios ao Senhor. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Não importa se é um tempo de se mover ou se é um tempo de se estabelecer. O importante é que a presença de Deus precisa estar conosco. O importante é que a presença de Deus precisa estar juntamente conosco. Eu falei do tabernáculo, eu falei do templo. Falei que o tabernáculo ele era móvel e o templo ele era fixo. Mas é importante destacar que nós vivemos no tempo da graça. Que Jesus veio a este mundo, né? E quando ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a glória, a presença, o Shekinah de Deus saiu daquele lugar e passou a habitar em nosso coração. Hoje, a presença de Deus precisa estar no nosso coração. Mas a pergunta aqui é: a presença de Deus tem espaço para estar no seu coração? Deus, Ele é o Deus presente nas nossas vidas. Independente se nós estamos neste momento de se mover, de mudar coisas, pessoas, trabalho, lugares, ministério, ou se nós estamos num tempo de estabelecer constância, de se aquietar e esperar o mover de Deus, o importante é que nós passemos a dar espaço para Deus se mover. A presença de Deus precisa estar em nosso coração, mas para que Ele esteja, precisa haver espaço, precisa haver liberdade. Para que Ele esteja em nosso coração, precisa haver um esvaziar de nós mesmos, esvaziar das nossas vontades, esvaziar principalmente do nosso ego, para que a presença de Deus possa nos encher. Nós queremos a presença de Deus. Quem quer? Amém. Nós queremos a presença de Deus, mas não queremos nos esvaziar. Quando temos que abrir mão de coisas, de pessoas, de situações que nos afastam da presença de Deus, o que nós fazemos é nos apegar a essas coisas, pessoas, situações, e não permitimos que a presença de Deus com liberdade nos leve para estar aonde Ele quer que estejamos. Amém? A presença de Deus precisa ser viva no nosso coração. A presença de Deus precisa estar em nosso coração, nos encher com liberdade. Dentro da igreja é fácil, gente. Eu digo isso. Dentro da igreja é muito fácil. Ó quanto crente bonito tem aqui, né? Ó quanto crente santo que levanta a mão e fala glória a Deus. Olha quanto crente abençoado tem aqui. Dentro da igreja é fácil. Mas quando nós saímos daqui, sabe o que acontece? Diferente do que acontecia lá no Velho Testamento, no tabernáculo ou no templo de Salomão, que são coisas diferentes, assim como eu expliquei aqui no começo. Diferente de como acontecia nesse tempo, a porta da igreja se fecha, mas a presença de Deus não fica trancada neste lugar. Ela vai junto para a sua casa, ela vai junto para o seu trabalho, ela vai junto para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu curso, para as conversas com seus amigos. A presença de Deus vai para onde quer que você esteja. Por isso, se esvazie. Se esvazie. Se esvazie das suas vontades, se esvazie dos seus desejos, se esvazie dos seus achos, para que a presença de Deus te encha. Para que a presença de Deus passe a transbordar na sua vida.
para que a presença de Deus passe a ser notória na sua vida. Passe a ser algo que as pessoas olham e falam, tem Deus ali. Tem Deus na Claudete, tem Deus na Vera, tem Deus na Leisiane, tem Deus na Vera, tem Deus na Bia, tem Deus. Será que as pessoas olham para você e podem dizer isso e dizem isso? Eu não estou falando aqui de um coração perfeito, de um homem ou de uma mulher perfeita. Eu estou falando aqui de pessoas rendidas, de pessoas que se entregam diante do altar de Deus e dizem, Senhor, eu errei, mas eis-me aqui, a tua presença precisa estar comigo. Eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não vier. Eu errei, mas a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade precisa ser derramada sobre a minha vida, senão eu não tiro o pé da minha casa. A tua presença precisa estar comigo lá no meu trabalho, Senhor. Que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras de edificação e não de destruição. Que as palavras que saem da minha boca sejam um jorrar de bênção, um jorrar da presença de Deus, um jorrar daquilo que é da graça de Deus, e não um jorrar de palavras lançadas ao vento, que são usadas pelo diabo como semente para ferir pessoas, para machucar pessoas. Sementes lançadas ao vento, que são usadas pelo diabo para destruição de casamentos, para destruição de lares. Palavras lançadas ao vento, que são usadas pelo diabo para fazer com que você seja paralisado e não se mova debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se você já teve experiência assim. Eu já. Houve uma situação que eu falei uma palavra de verdade. Eu falei naquele momento, sem querer ferir uma pessoa. Mas eu falei. E aí eu falei, puxa, a pessoa ficou magoada. O que eu tenho que fazer como uma filha de Deus, como uma pessoa que vive a palavra de Deus? Olhar para quem está trazendo essa situação, balançar o ombro e falou, tô nem aí, ó, se ela se magoou, se a carapuça serviu, ela que se vire. É dessa forma que um filho de Deus se porta? É dessa forma que a presença de Deus se manifesta? O que eu tive que fazer? Caminho de volta. Meu irmão, minha irmã, eu te feri, eu te machuquei, me perdoa. Me perdoa porque eu não quero ser um instrumento de maldição na sua vida. Me perdoa porque eu não quero ser um instrumento de dor na sua vida. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ai daquele que fere, que faz se perder um dos meus pequeninos. Você é pequenino de Deus. Eu sou pequenina de Deus. Ai daquele que faz um dos pequeninos se perder. Então toma cuidado, para que ao invés de você estar levando a presença de Deus para onde você está indo, você esteja levando a sua carne, você esteja levando os seus achos, você esteja levando os seus interesses, você esteja levando o seu ego, porque nós temos ego, né? E quando os nossos egos se encontram, é briga de ego para todo lado. Porque quem tem razão sou eu, não, quem tem razão sou eu. E aí continua o complicado, é ali que o diabo age. A Bíblia diz que neste tipo de ação existe toda obra maligna, obra diabólica. A Bíblia fala isso em Tiago. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que somos morada do Deus Altíssimo. Nós precisamos entender que a presença de Deus não está mais no tabernáculo, não está mais no templo. A presença de Deus está em nosso coração. No coração daqueles que se renderam a Jesus. No coração daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim como eu ministrei na área de finanças e disse que nós temos que ser participantes da obra do Senhor nessa terra, eu digo também que como filhos e filhas de Deus, nós temos que ser participantes da obra de Deus nessa terra. E aí nós logo achamos, Deus me deu um microfone,
que eu vou pregar para multidões, que eu vou pregar para milhares de pessoas. Senhor, me dê uma plataforma, uma rede social, para que eu tenha milhões de curtidas, milhões de visualizações. Isso pode acontecer sim. E eu acredito que muito, para a vida de muitos acontece. Mas Deus primeiro se manifesta lá dentro da sua casa. Deus primeiro se manifesta testando, provando o seu coração. O que tem o seu coração? É a presença de Deus de fato? O que tem o seu coração? É de fato o Espírito Santo podendo com liberdade falar ao seu ouvido? O que você tem ouvido são palavras de bênção ou são palavras de maldição? O que você tem não somente ouvido, mas vivido, é a graça, é a bondade, é a misericórdia de Deus, ou é a tua vontade? Ou é o teu queixo duro, ou é do jeito que você quer? Essa semana eu fiz uma visita para uma pessoa, eu não vou citar nomes e tudo mais, mas uma pessoa me mandou mensagem: Michele, tem uma pessoa assim, 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 assado, ela tentou suicídio. Você consegue ir lá orar por ela? Aí eu estava trabalhando, né? Que eu falei para a Leisiane lá, eu estou na dispensação da graça de Deus. É muito trabalho, muita coisa. Mas Deus dá graça. E aí eu esperei o Daniel chegar, eu falei: ó, Daniel, uma pessoa ligou assim, assim, assado, e aí está pedindo oração para essa pessoa que tentou suicídio. Aí ele falou: eu levo você, a gente vai lá e ora por ela. E aí nós fomos. Eu cheguei lá, a mulher estava de cama, né? Ela já tinha saído do hospital, estava de cama. E aí eu comecei a conversar com ela. E ela me disse assim: eu planejei fazer o que eu fiz. Eu planejei. Não foi algo que veio à minha mente e eu fiz. Eu planejei. Aí eu virei para ela e disse assim: então, deixa eu te falar uma coisa. Você tomou o lugar de Deus. Você quis ser maior do que Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é quem dá, Deus é quem tira. Quem deu a sua vida? Ela me respondeu: foi Deus. Eu falei: então você acredita em Deus? Acredito. Eu falei: então, foi Deus que deu a sua vida. Foi Deus que te deu. Mas você está entrando na frente de Deus e querendo tirar a sua vida. E aí? O que você acha que isso vai trazer sobre a sua vida? Uma pessoa que faz isso, é claro que, gente, nós acreditamos que no último minuto as pessoas podem se arrepender e ter salvação, mas nem todo mundo vai conseguir se arrepender e ter a salvação. Mas o que a Bíblia diz é a respeito de condenação. Se você acredita no céu, você acredita no inferno também, não acredita? Ela acredita. Eu falei: então, você vai entrar na frente de Deus, ter um coração rebelde, que se opõe a Deus, tira a própria vida, para ter condenação eterna, para ter o sofrimento eterno ao inferno. Aí ela parou, ficou olhando para minha cara, tipo, com uma cara assim de susto. Gente, a presença de Deus precisa estar conosco. Nós não podemos nos colocar no papel de semideus. Nós não podemos nos colocar no papel de pessoas que confrontam a Deus. Não é dessa forma que a manifestação da graça, do poder, da misericórdia de Deus acontece. A manifestação do poder, da graça, da misericórdia de Deus vem sobre a vida daquele que tem um coração quebrantado. Salmos 38, 18, se eu não estou enganada, diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração rendido. Deixa eu achar aqui na minha. Eu não achei.
Salmos 34, 18. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel, enviado de Deus. Amém. Glória a Deus. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os que têm um espírito oprimido, o espírito contrito. Aquele que se coloca diante de Deus fala: Deus, eu não consigo na minha força, eu não consigo no meu braço, é na força do teu poder que eu tenho que ir. É dessa forma que a tua presença vai se manifestar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje, ou em vários outros cultos, que não estariam se fosse olhar para a sua força, se fosse olhar para aquilo que estava vivendo. Mas a canção, a primeira canção que nós cantamos, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. É o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora, quando eu me levanto, como eu sou forte. Como eu consigo. Como eu faço. A presença de Deus, a glória de Deus, ela vai se diminuindo. A glória de Deus, a presença de Deus cresce na nossa vida quando nós diminuímos. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Ele estava falando dele mesmo, mas ele estava dizendo: eu tenho que morrer, eu tenho que me diminuir, eu tenho que ir ao pó. Porque se o grão de trigo, se eu não morrer, se eu não me diminuir, eu vou permanecer só. Mas se eu diminuir, se o grão de trigo morrer, alcançará uma multidão. E assim é. Até os dias de hoje, as pessoas são alcançadas pela presença de Deus e pela obra que Jesus fez aqui na terra. Amém? Nós precisamos nos diminuir. A presença de Deus precisa crescer em nossas vidas. O nosso coração precisa se esvaziar para que o Senhor nos encha. Só voltando à canção que a gente estava falando agora, lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, vamos ler. Só a parte final. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Diga aí para você: a alegria do Senhor é a minha força. Nós aprendemos como cristãos a declarar isso muito firmemente, muito fortemente. Mas sabe o que isso significa? A alegria do Senhor. É a sua alegria? Me digam. É a sua alegria? É a alegria do Senhor, é a nossa força. Sabe o que isso significa? O que você está fazendo para alegrar o coração de Deus? Isso significa que se você estiver alegrando o coração de Deus, haverá força sobre você. Isso significa que se você estiver alegrando o coração de Deus, haverá sobre a sua vida um derramar da presença de Deus. Isso significa que se você estiver alegrando o coração de Deus, haverá sobre a sua vida um transbordar da graça, um transbordar da presença. Haverá sobre a sua vida mais da glória, mais do Shekinah, mais da presença do Senhor. É dessa forma que a unção de Deus é derramada sobre a sua vida. A unção não é derramada para nosso próprio mérito. A unção é derramada para mérito do Senhor. E é importante destacar, eu não sei se foi nesse domingo ou se foi no último, mas o pastor falou aqui. A unção é extraída com esmagamento. A unção é extraída com provação. Ele falou a respeito da azeitona. Como se extrai o azeite? Prensando a azeitona. Ele falou da uva. Como que é extraído o vinho, o suco da uva? Com esmagamento. E tantas outras coisas nós podemos dizer aqui.
Eu gostaria de que você respondesse para você mesmo. Não precisa falar alto, não. Qual é a sua essência? O que tem dentro do seu coração? O que está dentro do seu coração? Talvez existam coisas que nem mesmo você sabe que está aí. Sabe? Mas essas coisas que está aí dentro do seu coração é entulho do diabo. E você precisa se livrar disso. E não tem outra forma de se livrar, a não ser se derramar diante de Deus e falar: Deus, me limpa, me lava, me purifica. Traz sobre mim algo novo. Traz sobre mim a unção que quebra o jugo. Traz sobre mim, Senhor, o que precisa ser trazido para que eu viva a tua presença, para que eu viva o transbordar da sua presença. Tem um versículo que eu uso muito, eu já falei aqui várias vezes. Em oração eu falo, na célula eu falo, quando eu vou abrir culto eu falo. Mas é um versículo que falou muito ao meu coração. É o versículo que diz assim, que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Que o mundo espera a manifestação de cada um de nós que somos filhos de Deus. Tem pessoas na sua casa, dentro da sua casa, esperando que você se encha do amor de Deus, para que exista um derramar sobre a vida dela. Tem pessoas no meio da sua família, no seu trabalho, que estão aguardando a manifestação de um filho de Deus, de uma pessoa que se dispõe a dizer: eu sou filha de Deus e eu estou aqui para ministrar bênção sobre a sua vida. Eu estou aqui para ser instrumento de bênção sobre a sua vida. Eu não quero que você pense que eu sou perfeita. Eu não sou, eu erro. Mas se eu errar, eu vou me arrepender, eu vou me consertar, eu vou trazer o meu coração para diante da presença de Deus. É dessa forma. É desse jeito. Eu gostaria de ler com vocês também. Eu fugi tudo do que eu estava programado aqui, mas não tem problema, deixa Deus, né? Êxodo 40. Êxodo 40, versículo 36 e 38. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Pode continuar, 37. Se a nuvem parasse, não se levantavam, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu comecei a ministração falando a respeito do tabernáculo, que ele era móvel. E quando a nuvem, a glória, a presença de Deus se manifestava, o povo andava, caminhava. E a pergunta que eu quero fazer para você, eu fiz a primeira pergunta, se Deus tem espaço na sua vida, tem espaço no seu coração. A segunda pergunta é, você está caminhando debaixo do mover de Deus? Você está caminhando debaixo da direção de Deus ou da sua própria vontade? Como está o seu caminhar como cristão? Você se preocupa em parar, analisar a sua vida e ver se existe graça, favor de Deus naquilo que você está fazendo? Ou você está fazendo da forma como você quer, do jeito que você pensa que é? Eu me lembro que o pastor Alberto sempre diz assim a respeito de um pastor que chegou para ele e disse assim: eu vou abrir uma igreja. Aí o pastor perguntou: você vai abrir uma igreja... você já perguntou para Deus onde, como? Ele respondeu: não precisa, no quintal da minha casa. Ai daquele que se levanta dessa forma contra Deus, porque está trazendo sobre a sua vida não a graça, não o favor, está fazendo o seu interesse, não o interesse de Deus. Como eu falei, para ser participante do reino de Deus, vá primeiro para a sua casa e cuide da sua casa. Porque a Bíblia fala assim, que aquele que não cuida da sua casa, da sua família, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você não cuida da sua casa, da sua família, você negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se nós queremos ser participantes do reino de Deus, nós primeiro precisamos fazer com que as pessoas à nossa volta nos reconheçam como um homem e uma mulher de Deus. E isso não é forçado, é na manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas.
Porque o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E para que o Senhor cresça, nós precisamos diminuir. Dia a dia. Dia a dia. Minuto após minuto. Todas as vezes, eu contei uma vez na célula, eu estava muito irada. Eu me iro. Eu estava muito irada. Como diz o Toninho, eu não falo palavrões, são fofinhos, né? São fofinhos. Os palavrões, eu não falo palavrões, realmente. Não sei quando foi o último que eu falei na minha vida, não me lembro. Mas eu me iro. E dá vontade, sim, gente, de partir para briga. E teve um dia que eu estava muito brava, muito brava. E eu levantei e falei, eu vou tirar satisfação, porque eu vou lá, eu vou falar assim. Cheguei na frente do espelho, querendo perguntar assim, quem é você? Tipo, papo de motivacional, sabe? Quem é você? Aí para responder, você tem poder, você tem força. Mas a resposta não foi essa, Diogo. A resposta foi, você é filha. Eu murchei no mesmo minuto, sabe? E toda aquela raiva e toda aquela ira que eu estava sentindo, aquela vontade de esmagar, me esmagou. Porque eu sou filha. E como filha eu tenho que manifestar os atributos do meu pai. Como filha eu tenho que ter as características do meu pai. Quem aqui tem filho? Várias pessoas têm filho. A gente não quer que os nossos filhos puxem nossos pontos positivos, né? Alguns às vezes não puxam não, mas a gente quer que os filhos puxem os pontos positivos. Assim é Deus, Ele olha para nós e quer que nós sejamos seus filhos e manifestemos as suas características. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é mansidão, Deus é misericórdia. Deus é fogo consumidor? Ele é fogo consumidor. Mas o fogo consumidor de Deus não é para destruição, é para purificação. Amém? Amém? Nós precisamos nos levantar como pessoas que desejam a presença de Deus mais do que tudo. Existe um livro do pastor Luciano Subirá que se chama Até que Nada Mais Importe. Se você não leu esse livro, leia. Até que nada mais importe. Porque ele conta de uma experiência dele. Que ele fez jejuns de muitos dias e ficou vários dias em jejum. E mesmo com esse jejum de muitos dias, ele não sentia que Deus estava se movendo a favor dele. E ele foi questionar Deus, ele falou, Deus, eu já fiz jejum, já fiz oração, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo. O que está faltando para que mais da tua presença venha sobre a minha vida? E a resposta de Deus a ele foi, Luciano, até que nada mais importe, eu vou fazer com que o meu espírito transborde sobre a sua vida. Então, até que nada mais importe nas nossas vidas, nós precisamos nos dispor a nos esvaziar e a deixar de lado aquilo que desagrada o coração de Deus. Amém. Amém. Para encerrar, deixa eu pegar aqui. Deus não habita mais em tendas e nem em prédio. Eu falei aquela hora, essa igreja daqui a pouco vai se fechar e Deus não vai ficar aqui dentro. Ele vai para a sua casa, aonde você estiver. Então, você precisa ter esse discernimento. Aonde eu estou, Deus está comigo. Eu preciso cuidar do meu falar, do meu pensar, do meu sentir, do meu agir. O Espírito Santo habita em nosso coração. A presença não está mais limitada a um lugar. Ele habita em nós. Nós precisamos entender, se somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar deste templo. Não é perfeição, é rendição, lembra que eu falei? Nós não somos pessoas da perfeição, nós somos pessoas da rendição. Talvez você esteja vivendo o tempo do tabernáculo, Deus te acompanha no processo. Talvez esteja vivendo o tempo do templo, estabilidade, compromisso. Mas acima de tudo, Deus quer habitar no seu coração. Não como visita, mas como Senhor.
Ele não quer fazer visitação. Visitação, ele fazia lá para Adão, no jardim. Para nós, ele é habitação, não visitação. Deus precisa estar presente nas nossas vidas e nós precisamos dar espaço para que isso aconteça. Não queremos apenas cultos cheios, queremos corações cheios, amém? Coração cheio. Não queremos um Deus distante, queremos um Deus habitando. Você quer um Deus habitando com você? Um dos nomes de Deus é Jeová Shammah, o Deus presente. O Deus presente na sua casa, no seu trabalho. Então, quando você entrar lá no seu trabalho, no seu curso, na sua escola, onde quer que você vá, ande como filho de Deus e diga, ó, eu estou levando a presença de Deus comigo. A presença de Deus está indo comigo. Então, tudo que eu falar vai ser para edificação. Tudo que eu fizer vai ser para louvor, para a glória do Senhor. Tudo que eu manifestar aqui vai ser a manifestação da presença de Deus. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração cheio de amor para entregar a Ele. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração cheio de desejo de pertencer a Ele. Até que nada mais importe, amém? Eu convido você a ficar em pé. Como falamos no início, 2026 para nós, nesta igreja, nós estamos declarando isso. O ano da presença. Mas não é o ano da presença individual. Juntos, nós vamos tocar o céu. Como a igreja do Senhor, nós vamos tocar o céu. E para deixar isso muito marcado para vocês, vocês concordam que aonde a presença de Deus está, nada mais importa realmente? E quando a gente quer a presença de Deus, naturalmente as coisas vão acontecendo na nossa vida. Porque Deus, Ele é presenteador, Ele é galardoador. Ele é o Deus que abençoa, não porque somos merecedores, mas sim porque Ele é um Deus cheio da graça. Mas sim porque Ele é um Deus que dá a nós aquilo que nós não merecemos. Não somos merecedores, mas mesmo assim Ele derrama sobre as nossas vidas. Talvez você esteja colocando diante de Deus, é início de ano, metas, objetivos, sonhos. E isso não está errado, coloque mesmo, porque como eu falei, Ele é abençoador, Ele é presenteador. Mas acima de tudo, acima de colocar metas, objetivos, sonhos, desejos, coloque o seu coração e diga, Senhor, eu não quero viver sem a Tua presença. Sem a Tua presença eu não vou. Se a Tua presença não vier comigo, eu não irei. E se a presença de Deus for, meu irmão, existe provisão, existe cura, existe libertação, existe restauração, existe famílias abençoadas, existe casamento restaurado. Se a presença de Deus for, seu coração vai estar em paz, cheio da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É dessa maneira que Ele se manifesta. Quando estamos fracos, é que somos fortes. É dessa maneira que a presença de Deus se manifesta. Quando dizemos, Senhor, a minha força se acabou, a minha força se esgotou, é aí que Ele entra. É neste momento que Ele toma você pelas suas mãos e diz, levanta, levanta, levanta homem, levanta mulher, levanta filho. É dessa maneira. Assim foi com Pedro, quando ele andou sobre as águas, se afundou, e Jesus somente o puxou pela mão quando ela disse, Senhor, eu pereço. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele pode mudar a história. E o que Ele não te der poder para fazer milagre, Ele vai dar poder para que você administre, para que você administre, para que você administre, para que você administre na palavra, na unção, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Se é um milagre que você precisa e esse milagre ainda não chegou, toma posse dessa palavra. O que eu não puder resolver, o meu Senhor vai me ajudar a administrar, porque Ele não te promete te livrar da crise, mas Ele promete estar com você no meio da crise, amém?
Ele te promete estar com você em toda e qualquer situação. Precisa de uma oração, eu gostaria que você viesse à frente. Eu não sei se o pastor está cancelando a transmissão no momento